Amen. Eu geralmente não mostro os mesmos vídeos que eu mostro no primeiro culto, no segundo culto, porque a maioria dos vídeos que eu mostro, eu uso o vídeo bastante no primeiro culto. Há muito mais vídeos em inglês, infelizmente em português nós não temos muito, mas eu achei esse interessante porque hoje na América e em muitos países celebra o Valentine's Day, que é um dia de celebração de amor. A gente celebra amor entre marido e mulher, namorado, noivos, amigos. Sexta-feira o culto acabou, o pastor Márcio pregou uma linda mensagem sobre ouvir a voz de Deus e abriu o altar e eu estava aqui, nós orando pelas pessoas e eu vi um menino vindo para a minha direção. Pensei na verdade que ele estava buscando a sua mãe, já era mais quase 9h30, e ele vinha para mim. Eu pensei que ele queria oração e ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero te desejar um Happy Valentine's Day. E aí me deu um pirulitozinho de chocolate, alguma coisa assim, e me deu um abraço gostoso, Nathan. E eu fiquei tão contente de receber aquele abraço daquela criança. Amor é muito lindo. Ontem à noite, nossas netas estão lá em casa, e a gente, se a neta está em casa, a gente tem que sempre falar dela, faz parte de ser avô. Se o avô não fala do neto, não é avô. Então, é uma tradição que a gente faz quando as netinhas estão lá em casa, ou quando nós estamos na casa delas. A gente sempre conta uma história. Eu gosto de contar uma história para elas. Eu conto uma história fabricada e uma história da Bíblia. E aí eu estava contando uma história da Bíblia, e a fabricada nem pude contar, que elas estavam cheias de sono, e a Gigi estava quase dormindo, e eu terminei a história, e eu disse assim: I love you. E ela, com o olhinho fechado, quase dormindo, disse assim: I love you more. Isso faz o coração da avó ficar tão, assim, rebentando de alegria, não é? Então, é muito importante a gente falar de amor. Eu desci hoje por uma razão: eu quero conversar com vocês. Às vezes eu faço isso. Eu quero agradecer primeiro a quem vem aqui para frente. Então, eu desço por duas razões. Primeiro, para poder falar para as pessoas lá de trás que é tão bom você estar mais perto. E segundo, porque de vez em quando eu quero abrir o meu coração, eu desço. E eu quero falar com vocês. Nós estamos falando sobre paixão, ano da restauração. E nós temos falado sobre dois aspectos de paixão. Nós gastamos o mês de janeiro inteiro falando de paixão por Deus. Que o meu desejo e o desejo que eu quero passar para a igreja é que esse ano seja um ano de voltar a apaixonar-se por Deus. Aquela paixão pela sua presença, paixão pela sua palavra, paixão pelo seu Espírito. Nós gastamos o mês inteiro de janeiro falando sobre isso. Eu espero que que esse fogo acendeu dentro do seu coração. A gente tem recebido pessoas lá em casa, o bispo Ronaldo, sua esposa e mais o casal de pastores do Brasil ficaram lá em casa durante uma semana. E sempre receber gente em casa por um tempo mais longo leva um pouco de trabalho, mas uma coisa tem sido fabulosa: esses irmãos são apaixonados por Deus. E eles então nos encorajam mais e mais. Você andar com gente que está apaixonada, você fica apaixonado também. E a gente ora junto, a gente lê a palavra junto, a gente fala de Deus junto. Eu entrei na sala de oração hoje pela manhã, antes do culto começar, e aconteceu, minha esposa teve que voltar em casa, e aconteceu de eu estar sozinho dentro da sala de oração, antes das pessoas entrarem na sala de oração, e eu senti tanta presença do Senhor, tanta presença de Deus ali, e eu espero que você esteja apaixonado por Deus. Segunda coisa que a gente está querendo é que cada um de nós possamos estar apaixonado por pessoas. E esse mês de fevereiro começou com a conferência de missões, que aliás foi uma bênção, né? Que conferência abençoadíssima que nós tivemos. E nessa conferência o assunto foi esse: apaixonar por pessoas. E alguém me mandou uma mensagem lá do Brasil perguntando como é que foi a conferência. Eu disse: foi tremenda, nós alcançamos o nosso objetivo. E eu vou estar pegando uma mensagem hoje, domingo que vem, o Bispo Ronaldo vai estar pregando. Eu pedi o pastor Marcos para pregar a última mensagem dessa série de paixão por almas, e logo em março nós vamos colocar em prática, começando os grupos de conexão. Então, essa é a minha oportunidade. Eu não prego no domingo que vem, no outro o pastor Max prega, e eu queria falar com vocês um pouco sobre paixão por pessoas. E eu queria pegar então o assunto do amor, já que hoje é Valentine's Day, e o assunto de paixão por pessoas, e falar de uma passagem muito conhecida que vocês conhecem. Eu quero falar hoje sobre esse assunto: Deus amou o mundo, que deu, essa palavra diz que deu. E a pergunta é: como ouvirão essa verdade, que Deus amou o mundo, se não há quem pregue? Eu vou pedir para você abrir daqui a pouco
Mas eu queria que você focasse nessa passagem que é conhecida por todos nós. Se você foi criado na igreja, se você está na igreja há algum tempo, e até mesmo se você não foi criado na igreja, sem dúvida você conhece essa passagem, você sabe de cor e salteado. Eu estava assistindo o Super Bowl domingo passado, e em um momento eu vi uma placa, João 3,16. Esse versículo é o texto áureo da Bíblia, e vamos ler junto. Ele diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, juntos, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós mencionamos esse versículo, citamos esse versículo, falamos desse versículo, mas de tanto falar, às vezes ele vai perdendo o significado. É igual a gente falar para uma pessoa: eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. De tanto falar, às vezes a pessoa já não entende o que é aquele amor mesmo. Então, essa passagem, ela tem um significado profundíssimo. Há alguns anos atrás, um pregador famoso na América pregou uma mensagem, e ela foi repetida em todo o mundo. Eu ouvi essa mensagem de vários pregadores. Lá no Brasil, eles amavam muito essa mensagem. Eu me lembro quando o pastor Eugênio veio aqui, ele gostava muito de falar sobre isso. Eu não sei se foi original, mas Oral Roberts foi o primeiro que fez essa mensagem conhecida. Ele pregou sobre João 3,16 e ele falou sobre os superlativos de João 3,16. E superlativo, você sabe que é o grau maior de alguma coisa. Então, ele disse o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira. Os superlativos são: Deus é o maior ser, amor é a maior paixão, o mundo é a maior companhia de pessoas, de tal maneira é o maior grau de comparação, que deu é o maior ato de amor. Seu Filho unigênito é o maior presente, para que todo aquele é a maior oportunidade, que nele crê, a maior decisão, não pereça, o maior resgate, mas tenha a maior certeza, vida eterna, o maior presente. Deus amou o mundo. Tudo começa com Deus. Eu disse para vocês que eu quero compartilhar o meu coração essa manhã a respeito desse versículo importantíssimo. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu fui quinta-feira a uma reunião que eu tinha em Los Angeles. Peguei o avião cedo em São José, cheguei em Burbank e fui para a reunião. Quando eu cheguei na reunião, eu estava numa sala de conferência, alguns livros ali, estava aguardando as pessoas chegarem. E como eu me interesso sempre por livros, comecei a olhar um livro e achei um livro. E o nome do livro é Meu Irmão Ismael. Achei interessante esse título, Meu Irmão Ismael, tirei o livro. E esse livro é um livro antigo, escrito em 93. E é a respeito de como você poder conhecer mais sobre o islamismo, sobre muçulmanos, sobre a fé muçulmana, e como você pode compartilhar o amor de Deus com eles melhor. É um ensinamento sobre o Alcorão, sobre o livro sagrado deles, sobre Maomé. E eu comecei a ler, achei interessante, comecei a ler, a reunião começou. Quando acabou a reunião, eu fui para uma pessoa no escritório e falei assim: olha, eu achei esse livro, tem condições de você me emprestar esse livro? Ele falou: pode levar. Quando eu estava no avião, eu comecei a ler e achei muito interessante. Estou lendo, estou mais ou menos um terço no livro, vou continuar lendo, aprendendo um pouco sobre a religião muçulmana, sobre o islamismo, para mim poder falar do amor de Deus para eles mais. E à medida que eu fui lendo, eu descobri algo interessante já na minha leitura. Primeiro, que eles são sinceros. Segundo, que eles amam a Deus. Mas terceiro, que eles não sentem amados por Deus. Eu nem tenho certeza se Alá é o mesmo Deus que eu sirvo. Para muitos é. Alá é a palavra árabe para Deus. Mas independente se ele serve o mesmo Deus que eu sirvo ou não, uma coisa me chama a atenção: eles não experimentam esse amor de Deus. No Alcorão não está escrito: Alá amou vocês. É uma religião baseada no temor. É uma religião baseada em regras. É uma religião baseada em não ter escolha. O cristianismo é diferente. O cristianismo diz que Deus
amou. Deus amou quem? Deus amou o mundo. Deus amou a mim e a você. E Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Outra coisa que eu descobri lendo esse livro, que para o muçulmano, esse termo Filho de Deus é escândalo. Eles não podem aceitar que Deus tenha filho, porque eles não conseguem entender o que nós entendemos, que esse termo Filho de Deus não é o mesmo termo que eu uso para eu e o Felipe. Felipe é meu filho, mas ele é um ser diferente. João 3,16 não pode ser entendido sem João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Logos, a palavra. O Logos era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, não está falando que Deus enviou outro. Deus enviou a si mesmo. Deus veio e se fez em forma de homem. Deus nos amou. Existem muitas definições para Deus na Bíblia. Deus é justiça, Deus é santo. Mas a definição mais completa de Deus se encontra em 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Deus é amor. Amor não é Deus, mas Deus é amor. Deus é amor. A gente usa essa palavra amor de uma forma tão diferente. Hoje, Valentine's Day, a gente diz para a nossa esposa, as pessoas que nós amamos, eu te amo. E é certo que o meu amor por Teresa é profundo. Eu amo a minha esposa mais do que qualquer outra pessoa. Ela é a minha esposa querida. Eu amo os meus filhos. Eu amo as minhas netas. Eu amo os meus pais. Eu amo os meus amigos. Eu amo vocês. E vocês me amam. Mas o meu amor por vocês é diferente do meu amor pela Teresa. É diferente do meu amor pelas minhas netas. É diferente do meu amor pelos meus pais, é diferente do meu amor pelos meus filhos. Cada amor é diferente. Então, até mesmo a palavra amor precisa de ser definida. Agora, o amor mais sublime, mais profundo, incondicional, é o amor de Deus. Deus amou. Deus é amor. E o amor de Deus foi manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus amou os seus até o fim. Ele amou aos que não eram amados. Ele amou a prostituta. Ele amou o publicano. Ele amou o levita. Ele amou o samaritano. Eu estava lendo um livro também interessante, outro dia, terminei há pouco tempo, sobre os fariseus, e esse livro dizia uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado, que a razão que Jesus falava tão duro com os fariseus é porque Jesus amava os fariseus. E a verdade é que Jesus concordava com tudo que eles falavam, mas não aceitava a hipocrisia deles. E como uma pessoa que fala com um amigo, Jesus falava com os fariseus, quando Jesus chamava os fariseus de raça de víbora, não é porque eles não amavam os fariseus, é porque ele queria que os fariseus voltassem para Deus. Tudo que Jesus fez foi por amor. As pessoas olhavam para ele e viam amor nos seus olhos. A Bíblia diz que Jesus disse assim para os seus discípulos antes de morrer: ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em alguns minutos nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor aponta para a cruz. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. E a razão que Deus deu o seu Filho unigênito, o verso diz, para que todo aquele que nele crê não pereça. E a gente tem que definir o que significa perecer, porque isso aqui é importante no que eu quero falar de amor por pessoas. Não pereça. O que é perecer? Você conhece a história da Bíblia e você sabe que a Bíblia nos ensina que Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. O ser humano é a criatura mais sublime de Deus. Deus criou animais, Deus criou as árvores,
Deus criou a natureza, Deus criou os anjos, mas quando Deus criou o homem, foi diferente. O salmista diz assim: que é o homem, para que tu tenhas tanto afeto por ele. E Deus criou o ser humano com um propósito específico de se relacionar com ele. A criação do homem se dá em relacionamento. Mas, com amor, vem a escolha. Não tem como haver amor se não houver escolha. Se a Teresa não tivesse a escolha de me amar, não seria amor. Mas quando ela me viu pela primeira vez, ela escolheu: eu quero amá-lo para sempre, não quero que ninguém pegue ele antes de mim. Foi o mesmo que aconteceu. Até mesmo nossos filhos, que nós demos à luz, a gente temos que escolher amar-los. Amor e escolha andam juntos, queridos. Deus não seria Deus se não desse o direito de nós escolhermos. Então, para que o amor fosse sublime, Deus deu o direito de escolha. Mas você conhece a história. Quando Deus nos deu o direito de escolha, nós escolhemos errado. Isaías coloca dessa forma: todos nós, isso inclui você, isso inclui a mim, isso inclui as pessoas que estão lá fora, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. O que quer dizer desviar? Sair do caminho. Deus tinha um caminho, nós desviamos, nós saímos do caminho. Por quê? Porque nós nos voltamos para o nosso próprio caminho. Deus disse assim: ó, o caminho é esse. Não, mas eu quero ir ali, eu quero ir para cá. Isso é pecado. Pecado é errar a marca. E por que nós pecamos? Porque nós erramos a marca, porque nós fizemos a nossa escolha. Qual é a consequência? O salário, a consequência do pecado é o quê? Morte. O que é morte, gente? Morte não significa cessar de existir. Isso é a maior mentira que Satanás inventou. Morte não é o final, morte é o início, morte física. Morte na Bíblia sempre tem a ver com separação. A morte física é a separação da nossa alma e espírito do corpo físico. Preste atenção. Quando o homem decidiu seguir o seu próprio caminho, ele se separou de Deus, morreu. Agora, preste atenção. A maior tragédia não é se desviar. A maior tragédia não é sair do caminho de Deus. A maior tragédia não é se rebelar. A maior tragédia é morrer nesse estado. Essa é a maior tragédia. Eu vim para a América em 79. Tinha 17 anos de idade. Me lembro que o presidente dos Estados Unidos na época era Jimmy Carter. Não conhecia muito de política americana. Lá no Brasil dizia que ele lutava pelos direitos humanos. Mas ao chegar aqui eu descobri que, perdoe-me por favor a palavra forte que eu vou usar, que ele era um banana. Na época o mundo inteiro estava contra os Estados Unidos fraco. Eu me lembro que em 79, muitos de vocês não estavam nem aqui, alguns nem eram nascidos. A fila para botar gasolina no carro era enorme. Os reféns estavam no Iraque, no Irã, e de repente surgiu um homem falando e trazendo esperança para os Estados Unidos. Ele foi governador da Califórnia por 8 anos, tinha sido um ator de Hollywood, muito famoso. E eu não falava muito inglês, mas aquele homem me fascinou. E ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Foi ali que eu me tornei um republicano. Quando eu vi aquele homem. Da mesma forma que eu me tornei um fã de futebol americano vindo Joe Montana jogar. Eu também podia pregar.
eu me tornei republicano porque eu vi aquele homem. E ele se tornou presidente dos Estados Unidos, em 1980, os reféns foram soltos. E eu me lembro que, assim que a Corte Suprema teve uma vaga, ele nomeou um juiz para a Corte Suprema chamado Anthony Scalia. Me lembro porque ele era católico, italiano, descendente italiano, de Nova York. E eu acompanhei aquele homem por um tempo. Eu fiquei fascinado com a forma, achava bonito, porque tudo era novo para mim nos Estados Unidos, eu estava estudando, aprendendo tudo. E ontem esse homem morreu, 79 anos de idade, foi o juiz que mais serviu na Corte Suprema. Conservador. E quando eu estava ontem em casa e Anthony Scalia morreu, voltou tudo na minha mente, eu me lembro. Como é que o tempo passa rápido? Como é que ele morreu? Fui descobrir, ele foi dormir e não acordou. Morreu. 9 filhos, 79 anos de idade. Eu falava com a minha esposa, mas ele tinha 9 filhos. Teresa falou, a idade da minha mãe teve 11, aquela geração era assim. E eu comecei a pensar da brevidade da vida. Foi sexta-feira quando o pastor Márcio me manda uma notícia. Valmir está desesperado. A gente está orando pelo Valmir. O pastor Max entrou em contato comigo. Naquela semana, Valmir recebeu uma carta da sua médica. Eu li a carta, dizendo o seu problema físico e dizendo assim, você só tem dias ou semanas para viver. E ele me pediu para traduzir essa carta, porque ele queria mandar para o Brasil, tentando conseguir com essa carta os medicamentos que só estão disponíveis no Brasil, de uma tentativa que está acontecendo lá. E eu fui traduzir aquilo com dor. Você só tem dias ou semanas. Liguei para ele e ele chorava no telefone. Ele disse, pastor, essa minha médica é do diabo. Por que, Valmir? Ela me dá esperança. Eu disse, Valmir, eu não sei se era do diabo ou não, mas ela está falando o que a medicina pode falar. Ela não está te mentindo, ela está dizendo, a medicina não pode fazer nada por você. Vai para casa, confia em Deus, a gente vai confiar com você. Vamos confiar com você, vai para casa, não gasta mais um centavo. E aí eu falei assim, o pastor Max está indo para aí. Eu conversei com ele está indo para ir ficar com você. E o Valmir dizia assim, pastor, agradece a ele, pede ele para orar por mim, mas eu quero gastar um tempo com as minhas filhas, sozinho. Eu creio que Deus pode curá-lo. Eu creio, como disse o Fernando, no caminho do milagre. Meu pai foi diagnosticado com leucemia. E eu me lembro quando o médico disse, amanhã ele já não acorda, despede dele. E foi naquela noite que ele foi curado. Já se passaram quase 15 anos e meu pai está forte. Então, Deus pode curar o Valmir, mas Deus faz o que Ele quer. E se Deus quiser levá-lo, eu não sei. E do eu falar isso para o Valmir, eu não sei. E a gente pensa na morte, mas a verdade é que todos nós um dia vamos morrer. Talvez você, como Valmir, 40 anos de idade, vai ter que enfrentar a realidade da morte. Ou 79 anos, como o juiz que faleceu ontem. Mas todos nós um dia vamos morrer. E todas as pessoas que nós conhecemos um dia vão morrer. E esse versículo é muito importante para nós. Por quê? João 3,16 diz assim, Deus enviou o seu Filho por amor, para que ninguém pereça. Você sabe o que é perecer? Perecer é morrer sem Deus, sem aceitar o amor de Deus. Quando a gente fala de inferno, a gente pensa em muita coisa. O diabo, com aquele garfo enorme, enxofre, fogo, nada disso é bíblico. Isso veio da Idade Média. O inferno é real. O inferno é real. Jesus falou mais de inferno do que do céu. Porque ele sabia que muitas pessoas
tentariam dizer que não existe. Inferno é real. Mas a maior definição de inferno é isso. Inferno é eternidade sem Deus. Isso é morte, separação eterna sem ter como voltar novamente. E a Bíblia diz, presta atenção, por favor, que isso é chave. Eternidade sem Deus é perecer. É inferno. E os seus amigos, os meus amigos, os meus familiares, os seus familiares, pessoas que você trabalha, se elas morrerem dessa forma, verso Isaías 53, cada um voltou para o seu próprio caminho. Se a gente morrer dessa forma, a gente vai perecer. Eu não sei quanto tempo a gente vai viver, mas a Bíblia diz que é nessa vida que a gente faz a decisão. E depois dessa vida vem o julgamento. Ou céu com Deus para sempre, ou inferno sem Deus para sempre. Isaías 53 diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o versículo não termina aí, diz, mas o Senhor, Deus, fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Na cruz, Jesus levou a iniquidade de todos nós. Eu faço isso de vez em quando, essa cruz é profética na igreja. Quando Jesus estava na cruz, quando Jesus abriu os seus braços e se entregou na cruz, naquele momento quando Jesus clamou, Pai, Eli, Eli, meu Deus, por que me desamparaste? Ele sentiu aquela separação eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que a gente não pereça, mas para que a gente tenha o quê? Vida eterna, eternamente com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo sem Deus é descrito por Paulo nessa passagem. Eu quero que vocês vejam. Eles, quem são eles? Pessoas que não aceitam o plano de Deus. Eles estão obscurecidos no entendimento. Entendimento escuro. Separados da vida de Deus. Por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Eu queria que vocês olhassem esse versículo, por favor, porque aqui está a descrição de todas as pessoas que não aceitam o amor de Deus. Aqui estão os seus vizinhos, seu namorado que não é crente, seu esposo que não é crente, seu filho que não é crente. E de acordo com Paulo nessa passagem, ele diz que se a pessoa morrer nessa situação, ela vai perecer, ela vai ficar sem Deus para sempre. Eu pergunto, será que a gente realmente crê nisso? Vou fazer novamente essa pergunta para a gente responder. Será que a gente realmente crê nisso? Quanto mais eu estudo essa Bíblia, mais eu descubro que essa Bíblia ensina que Deus nos ama e que Deus não quer que a gente pereça, que Deus não quer que a gente morra nesta situação. Mas, se alguém morrer nessa situação, não por ignorância, eu acabei de pregar essa manhã e uma pessoa veio para mim no final do culto e disse assim, pastor, eu estou testemunhando para um muçulmano, o senhor me ensinou um muçulmano, ele já fez a decisão para Cristo, ele quer aceitar, mas ele disse assim, eu preciso de primeiro responder uma pergunta, se eu aceito, o que vai acontecer com a minha mãe, que não teve a oportunidade de aceitar, ela vai para o inferno. Eu disse para ele, diga para o seu amigo, para não se preocupar com a sua mãe, porque se ela morreu na ignorância, ela não é responsável.
porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora diga para o seu amigo que ele é responsável, ele sabe. E se ele negar e rejeitar, ele vai estar nessa situação. E a pergunta que eu faço para mim e para você é o seguinte: você realmente acredita nisso? Porque se você acreditar, a sua atitude para com os perdidos vai mudar. Eu dei o testemunho na quarta-feira. Eu e Tereza moramos num condomínio de 30 casas, condomínio aberto. São 30 casas, 30 famílias vivendo. Nós mudamos para lá em 2002, há 13 anos moramos lá, 14 anos quase, em julho faz. Mudamos no dia 4 de julho de 2002 para lá. E durante esse tempo todo a gente tem tentado falar de Jesus para os nossos vizinhos, demonstramos o amor de Deus. Eu sou o presidente da associação de moradores, a gente abre a nossa garagem, a gente abre a nossa igreja, e a última vez que abri a garagem, a gente levou os nossos vizinhos para ir lá em casa, a gente orou, pediu a igreja para orar, e somente 4 vieram. Dos 4, eu e Tereza somos 2. Só eram mais 2. E os 2 eram parte da diretoria, não tinham escolha, tinha que estar lá. Mas, no final do ano passado, descobriram uma gangue de 3 pessoas que vinham do lado do East Bay, tinha que vir do East Bay, atravessavam a ponte para assaltar casas naquela área. E durante 2 meses, das 30 casas, 4 foram assaltadas. Eles entraram durante o dia, quando não havia ninguém, roubaram as casas. Uma quarta-feira a gente sai daqui da igreja, depois do culto, e nós temos uma vizinha à frente da nossa casa, que ela sabe que nós somos crentes, e por alguma razão ela não gosta da gente. Nunca fizemos nada com ela. Ela não gosta da gente, ou não gostava da gente. Falávamos com ela, virava a cara. E do nosso outro lado tem um outro vizinho que tinha um cachorro, tem um cachorro grande. Um dia o cachorro saiu da garagem e foi para frente da casa dela, ela chamou a polícia para o vizinho. Então, eu moro aqui, a outra casa aqui, a vizinha lá na frente, ela não gosta de nós 2. Sai quarta-feira, eu vim com 2 carros, Tereza veio com o carro dela, eu vim com o meu carro, Tereza vai para casa, eu fiquei um pouquinho depois do culto, na quarta-feira. Chego em casa, vejo luzes acesas, a polícia lá, olho e vejo uma coisa interessante. A vizinha que não gosta da gente está abraçada com a Tereza. O que está acontecendo aqui? Elas estão abraçadas uma com a outra. O que está acontecendo? É porque ela tinha sido assaltada e foi buscar consolo aonde? Com crente. Tereza está abraçada, orando por ela. Aí eu cheguei e notei que o vizinho, que eles tinham chamado a polícia, estava do outro lado, consolando eles lá também. Aí eu falei, então vou tomar ousadia. Bati na porta, eles falaram, por favor, entre. E ali eu orei por eles. Pediram oração, orei pela velhinha que, a velhinha bem rancorosa, mas aquele dia estava aberta para o evangelho. Eu falei assim, vou fazer uma reunião aqui em casa novamente, porque agora é hora. Terça-feira fizemos uma reunião lá em casa novamente, e o objetivo não é falar de Jesus, é para fazer a reunião da associação, mas ele sabe que eu sou pastor e sabe que eu vou falar alguma coisa do Senhor. E naquele dia, dos 30 moradores, 20 e poucos já estavam lá na garagem, essa garagem encheu. Levou uma tragédia para as pessoas se juntarem. Eu estou orando pela salvação de todos eles. Ontem, eu saí andando de bicicleta à tarde, e quando eu estava voltando da bicicleta, eu lembrei desse versículo. Eu falei assim, a maioria dos meus vizinhos vivem nessa situação, e se eles morrerem dessa forma, eles vão perecer. E quem eles têm para falar de Jesus, senão eu? E eu fui de casa em casa com a minha bicicleta, orando por eles. Jesus, salva, me dá esses vizinhos, me dá esses vizinhos, me dá esses vizinhos. Nós vivemos numa época de politicamente correto, a gente não quer machucar ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você ama suficientemente as pessoas ao seu redor para falar de Jesus para elas? Ou você diz assim, não, eu tenho que respeitá-las, elas têm a religião diferente, elas não creem como eu creio,
Mas se elas morrerem dessa forma, elas vão perecer. Isso me traz então a passagem em Romanos capítulo 10. Agora eu quero que você abra a Bíblia. Até agora foi a minha introdução, agora eu vou pregar a mensagem. Mas como eu não sou do Brasil, vim do Brasil, mas não sou do Brasil, eu não vou levar até 1h30 não. Eu vou terminar logo. Obrigado. Domingo passado foi meio longo, né? Mas prepara a semana que vem. Não, acho que não, eu vou trabalhar com ele em casa. Romanos capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Verso 9. Se, presta atenção que é condicional, se, diga comigo juntos, se, o que quer dizer se? É condicional. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A única forma, de acordo com essa passagem, de ser salvo é o quê? Crer no coração e confessar com a boca. Que o quê? Que Jesus é Senhor. Volta em João 3,16. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele o quê? Crer. Ou seja, o amor de Deus pelo mundo, para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna, é condicional a crer. Não importa, presta atenção por favor, eu falo do Espírito, não importa se é a sua mãe, o seu pai, o seu namorado, o seu filho, o seu irmão, se não crer, tem que crer, tem que crer. Tem que crer no coração e confessar com a boca. Confessar com a boca é mais do que falar, eu creio, é viver o senhorio de Jesus. Tem que confessar com a boca, crer no coração o quê? Que Jesus é o quê? Senhor. Não é que ele é um profeta, um grande mestre, ele é Senhor. Se confessar, será salvo. Verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Duas coisas importantes. Com o coração se crê para a justiça. Justiça é o quê? É um decreto de Deus, feito justo novamente. E com a boca se confessa para a salvação. Paulo está dizendo duas vezes, não tem como ser salvo. Deus amou o mundo, Deus enviou o seu Filho, Deus nos ama, Ele não quer que a gente pereça, mas tem que crer. Tem que crer no coração e confessar com a boca. Aí ele diz, no verso de número 11, como diz a Escritura, citando Isaías, todo que nele confia, jamais será envergonhado. O que quer dizer isso, pastor? Não está falando de vergonha aqui. Está falando que um dia eu e você vamos sair daqui. E tão certo como você está ouvindo a minha voz, você vai ver Jesus. E a única forma de não ser envergonhado perante Ele, Ele vai perguntar, você creu lá embaixo? Crê. Então entra no gozo do teu Senhor, tem vida eterna. Eu não criei. Desculpe. I'm sorry. A oportunidade você teve. Eu não conheço você. Será muito triste, gente. Muito triste. Mas quem crê nele não será envergonhado. Aí no verso de número 12, ele faz uma afirmação tremenda. Não há diferença entre judeus e gentios. Ou seja, é para todo mundo. Não há diferença entre brasileiro, americano, europeu, asiático. Não. Católico, evangélico, é para todo mundo. Pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Aí o verso 13 ele fecha. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Aí eu quero que vocês notem que no versos 14 e 15, Paulo faz 4 perguntas retóricas. Primeira pergunta, ele falou o seguinte: para ser salvo tem que crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, mas tem que crer. Então a primeira pergunta é: como, pois, invocarão aquele que não creram? Não tem como invocar se você não crer. Invocar aí, irmãos, não é aquela pessoa que está dentro do avião, da turbulência, ai, Jesus, me guarda. Mas não conhece ele. Para invocar, você tem que crer. E como vão invocar se não creem? Segunda pergunta: como crerão naquele de quem não ouviram falar? E a verdade é, nós acabamos de uma conferência de missões, mais da metade do mundo nunca ouviram falar do plano do Evangelho. E você diz aqui, nós vivemos na América, pastor, todo mundo aqui sabe, não sabe nada. A ignorância espiritual é enorme nos dias de hoje. A terceira pergunta vai direto ao nosso coração: como ouvirão se não houver quem pregue? Infelizmente a palavra pregar está ali, carigma no grego. E a gente pensa assim, tem que ter muito pregador mesmo. Carigma significa anunciar, proclamar. Não é um trabalho meu só, é um trabalho nosso. Anunciar o amor. Deus amou o mundo. Mas como vão ouvir se não há quem proclame isso? Quarta pergunta retórica: como pregarão se não forem enviados? Preste atenção, olhe por favor as 4 perguntas. Note que das 4, só uma depende de você. Como, pois, invocarão aquele que creram? Quem tem que crer são eles. E como crerão se não ouviram falar? Eles precisam de ouvir falar para que possam crer. Quarta pergunta: como pregarão se não forem enviados? Conferência de missões, nós falamos que Deus já nos enviou. Ide por todo mundo. Assim como o Pai me enviou, eu enviei a vocês. Igreja de Mensagem de Paz existe para quê? Para compartilhar. Agora a terceira é para a gente. Como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas com quem você trabalha vão ouvir se você não prega? Eu vou orar para que Deus mande um pregador. E Deus está dizendo, você é o pregador. Um pastor recebeu um membro da igreja que disse: pastor, ore por mim. Por quê? Para Deus me dar um novo trabalho. Por quê? Porque no meu trabalho só existe ímpio. Deus falou: não vou orar. Você é a única luz que eles têm lá. Se você sair, quem vai falar para eles? Fica lá. Como os seus amigos, as pessoas que você entra em contato, vão saber dessa verdade se você não pregar? Eu não estou falando de culpa. Deus vai exigir de mim. Não é de culpa, é amor. Valmir, se eu tivesse assim, Valmir, você tem uma casa, a casa do Valmir é bonita, alguém já esteve lá? Bonita. Valmir, você tem essa casa? Você tem carro? Você tem uma firma? Eu tenho a cura do teu câncer. E vai te dar 5 anos de vida tranquilo. 10 anos no máximo. Você troca por tudo que você tem? Na hora. Me dá a cura, fica com tudo. Nós temos a cura do câncer do mundo. O amor de Jesus. Mas a verdade é, e desculpe de falar direto, a maioria das pessoas aqui não fala para ninguém. Você trabalha com incrédulo, você tem vizinho incrédulo, você tem família que não crê, e você fica calado. E você diz assim: é porque eu tenho que respeitá-lo, é porque eu não posso. Eles estão morrendo, e se morrer dessa situação, vão perecer. O texto termina, e eu já estou terminando, verso 15 diz assim: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Esse versículo precisa de ser entendido. O que significa como são belos os pés? É que os pés deles são muito bonitos? Não, é metafórico, é simbólico. Está dizendo o seguinte: a alegria
que você tem quando você é usado por Deus para trazer as boas novas. Semana passada o pastor perguntou quantas pessoas já falaram de Jesus para alguém. Alguém disse que 70 almas já tinha ganhado. Amém. Pensa numa alma que você foi usado por Deus para vir para o reino de Deus. Qual foi o sentimento que você sentiu quando você conseguiu falar de Jesus para alguém? Quem é que recebeu mais? A pessoa ou você? Os dois. Tiago, eu quero mostrar esse versículo para vocês, diz o seguinte: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados sejam perdoados. Se você e eu formos um instrumento para alguém ser salvo, a gente vai salvar a vida dessa pessoa. Olhe para mim, pergunta que eu faço para você é: você ama as pessoas ao seu redor suficiente para falar para elas do amor de Deus? Eu comecei falando de João 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas existe um outro João 3,16 na Bíblia. Esse não é João 3,16, mas 1 João 3,16. E 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, esse é o Evangelho, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vamos ser sinceros? Se for literal, a gente não está bem. E eu creio que há um exagero, isso é uma hipérbole. João está dizendo o seguinte: se Jesus esteve disposto a morrer na cruz por nós, nós devíamos ter o mesmo sentimento. Mas essa manhã eu não estou dizendo que a gente tem que dar a vida por ninguém, mas pelo menos amá-lo o suficiente para falar a verdade, falar do amor de Deus. Meu desejo é que a gente termine hoje participando da ceia e dizendo assim: Senhor, me ajuda a não me calar. No mês de março nós vamos pedir para você abrir a sua casa. Eu vou pedir 7 casas para começar em março. Pessoas que talvez não viriam na igreja, mas que você pudesse convidar na sua casa. O meu desejo é que antes de terminar o ano, a gente tenha grupos de conexão espalhados por todos os lugares, em que você possa convidar pessoas para conhecer Jesus na sua casa e depois trazê-la para a igreja. Eu espero que você possa compartilhar do amor de Jesus, que você ame as pessoas tanto. Não importa se você estiver no Starbucks, ou no Antigua, ou no Peet's Coffee, tomando café, se você ver uma pessoa, você vai falar do amor de Deus. Não estou dizendo que você tem que carregar a Bíblia embaixo do braço, mas você falar do amor de Deus com as suas atitudes, convidando a pessoa. Eu e o pastor Max estávamos ali tomando café, aqui no Antigua, e o pastor Max se apresentou e disse assim: nós vamos orar por você, posso orar por você? Ninguém rejeita uma oração, eu vou orar por você. E quando eles precisarem de um abraço, assim como aquela vizinha procurou a Tereza, eles vão procurar você. Mas eu oro que a gente ame o suficiente as pessoas, ao ponto de falar do amor de Deus. Deus amou o mundo, que deu. Mas como as pessoas ouvirão, se não há quem pregue? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. O meu desejo essa manhã é que cada um saia daqui com essa responsabilidade. Eu tenho 2 propósitos na mensagem de hoje. Primeiro, que você saia daqui experimentando o amor de Deus. A gente vai participar da ceia, e na ceia você celebra o amor de Jesus. E eu pedi o Fernando para cantar esse cântico. Eu quero que você saia daqui sabendo que você é amado de Deus, que Deus te ama. Mas a segunda coisa que eu quero que você saia daqui, mantenha os seus olhos fechados, cabeça baixa. A segunda coisa que eu quero que você saia daqui é amando as pessoas suficiente
que você diz assim: Senhor, eu não quero calar-me mais. Hoje você vai sair daqui e você vai encontrar pessoas no seu almoço, no restaurante, é Valentine's Day, durante a semana, e você possa dizer assim: eu não vou me calar mais, eu vou amar as pessoas o suficiente. Antigamente, crente casava só com crente, crente só namorava com crente, mas hoje em dia, infelizmente, as coisas mudaram, talvez porque as pessoas se decepcionaram com os crentes, e hoje é normal então, um jovem crente namorar uma moça não crente, um jovem crente ou uma mulher crente procurar um esposo não crente. Mas deixa eu falar uma coisa para você: esse seu namorado, esse seu esposo, se ele morrer, se ela morrer, sem fazer uma decisão de crer, ela vai perecer. Você ama essa pessoa suficiente para falar do amor de Deus. E se há alguém aqui nessa manhã que diz: pastor Fernando, eu preciso de me entregar a esse amor, eu quero crer em Jesus, antes de participar da ceia, eu quero orar por você. Se você diz: eu preciso do amor de Jesus na minha vida, pastor, eu quero receber Jesus e quero participar da ceia hoje, levanta a sua mão onde você está, eu vou orar por você e você vai poder participar da ceia. Eu não quero que você saia daqui sem experimentar o amor de Deus. E segundo, eu quero que você possa experimentar o amor pelas pessoas, porque Deus te amou, ame o suficiente para falar do amor de Deus para elas. Pai, esse é o meu desejo, para mim e para a minha igreja, para todos que estão me ouvindo aqui esta manhã, presentes ou ausentes, assistindo através do vídeo. Eu quero que tu possas, Senhor, ó Pai, nos ajudar a experimentarmos esse amor de Deus que excede todo entendimento, e que a gente possa amar as pessoas ao ponto de falar do amor de Deus para elas. Agora te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos agora. Se extinguimos o Teu Espírito e exercemos o Teu Espírito, se há pecado em nossa vida, nós confessamos agora para participarmos da ceia, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que você ficasse de pé. Esse canto vai ser cantado, e eu quero que você que quer participar da ceia, venha aqui à frente, pegue um pão, pegue um cálice, volta para os seus assentos. Se você puder ficar junto com a sua família, para a gente participar junto, faça isso, enquanto esse hino é cantado nesse momento.